Bom, vamos fazer aqui agora a análise da luta do Kelvin Holland, que vai estar enfrentando aí o Joaquim Buckley. Aqui comigo os analistas do canal Round Extra, Caio Alândia e o Capitão Carisma Barbie. Pessoal, o Kelvin Holland lutou em maio e pelas contas aqui do pessoal da pesquisa, já marcaram 4 lutas contra ele e acho que as 3 caíram, essa é a 4ª luta. Barbie, ele venceu o Alexander Hernanes, aí dia 16 de maio, no UFC, do evento, né, que o Wolverine lutou. O que a gente pode estar esperando do Kevin Holland? Agora sim, tá recuperado, tá mais tranquilo aí o camp dele, Barbie, porque ele tinha marcado a luta para uma semana depois. Você falou, esse cara não vai conseguir bater o peso, e ainda era na categoria de baixo, de fato não conseguiu bater. O que a gente pode esperar aí do Kevin Holland para esse combate? Essa vai ser uma análise que eu fiz semana passada, né? Porque, como a gente estava falando, ele teve uma luta marcada para a semana passada contra o Trevin Giles. A luta caiu no dia, ou seja, ele já tinha batido o peso, ele já estava no processo de aquecimento e a luta caiu, porque o Trevin Giles desmaiou. Parece que foi um corte de peso mal feito, alguma coisa assim. E ele estava num super pique de lutar, então ele já pediu para lutar essa semana, mas só que vai ser outro corte de peso, vai ser outro processo. Tudo isso desgasta mais o lutador, né? A gente viu como que a luta do Tony Ferguson contra o Justin Gaethje, que foi aquela coisa que o Tony Ferguson cortou até os 70 quilos e depois cortou de novo e todo mundo ficou pensando, quanto será que isso vai afetar a performance dele? Bom, agora, quanto será que isso vai afetar a performance do Kevin Holland, que é um cara bem grande para a categoria, sabe? Você vê que ele não é um cara de muita massa, mas ele tem uma envergadura monstruosa para a categoria, que a gente estava até falando aqui antes, de mais de 2 metros, ele é bem alto para a categoria, então com certeza faz um corte aí pesado. Mas, falando a respeito da análise técnica, muito repetindo o que eu já tinha falado na semana passada, ele é um cara muito longo para a categoria, é um cara que usa bem seus jabs diretos, ele tem boa variação de golpes, ele trabalha bem no clinch de Muay Thai com joelhadas, trabalha com cotoveladas, também sabe mirar o corpo nas horas que ele precisa e tem um poder de nocaute até maior do que o esperado para um cara com esse tipo físico, sabe? Não é normal você ver um cara magro e alto nocauteando as pessoas da forma que ele nocauteia. Eu acho que ele tem uma escolha muito boa de golpes na distância certa. Ele é melhor, obviamente, na longa distância, mas indo para médio e para curta ele também sabe trabalhar, só que ele trabalha de outras formas. Ele tem bons uppercuts e quando a luta vai para o chão, ele é um daqueles caras que eu tinha comentado na semana passada. Tudo que eu comentei na semana passada eu vou dar uma repetida aqui, que se encaixa no quadrante do Brandon Allen, do Kyle Daukaus, do Ian Heinisch, do Geraldo Meerschaert e do próprio Trevin Giles, que quando eles vão para o chão, eles têm um chão muito bom, só que eles perdem posição o tempo todo, sabe? Ele consegue pegar as costas do oponente e 30 segundos depois é o oponente que está nas costas dele. Ele bate bem por cima, ele vai bem pro pescoço, ele pega as costas bem, só que ele perde essas posições numa velocidade incontrolável. A luta dele contra o Brandon Allen é quase surreal de se ver, porque é justamente o que eu falei. Faltando 1 minuto, se você vai ver já sabendo o resultado, é ainda mais engraçado. Porque faltando 1 minuto para o Kevin Holland ser finalizado, ele está nas costas do Brandon Allen tentando pegar uma finalização. Então você pensa, como que ele vai fazer para perder essa posição e ainda dar as costas para o adversário? Mas ele consegue. E é isso o tempo todo. As lutas dele são sempre assim, com gente sangrando. Ele tem o queixo muito duro, né? Tomou 40 mil golpes no ground and pound do marreta e não apagou. E é um cara muito aguerrido, muito talentoso. Apesar de eu falar que ele tem essas deficiências grandes aí no grappling, ele trabalha muito bem por cima, ele queda surpreendentemente bem e é um lutador bem completo, bem decente. Do outro lado aí temos o Joaquim Buckley, Barbie. Tá vindo do LFA, o que a gente pode esperar desse cara e como é que vai ser a estratégia dele, porque o adversário dele tem 21 centímetros a mais de envergadura do que ele. É muita envergadura a mais. Se eu não me engano, o Joaquim Buckley lutou semana passada. Você tem como conferir esse dado aí pra mim, Yuri? Se eu não me engano. Lutou dia 31 de julho. Eu acho. 31 de julho, pois é, semana passada ele estava aí nocauteando Jack Ghosh no segundo round, uma das poucas derrotas que ele tem na carreira, vingando uma derrota, né? Ele é um canhoto, trocador,
E, tipo assim, é claro que ele é menor e tem uma envergadura bem menor do que a do Kevin Holland, mas só que você vê pelo tipo físico dele que ele nunca seria um cara alto para a categoria. Ele é um cara muito largo, muito forte, muito muscular. É uma escola clássica de sprawl and brawl, tipo assim, herdeiro dos caras tipo Chuck Liddell, que ele vai andar para frente, pressionando o oponente com golpes muito fortes, colocando poder em cada golpe, colocando direto de esquerda no corpo, colocando direto de esquerda em cima, trabalhando chutes baixos, combinando direto de esquerda com gancho de direita. Inclusive, foi o soco que nocauteou o adversário na última luta dele. Praticamente não tem golpe preparatório, né? Que é uma coisa que você já espera um pouco de um canhoto, porque o jab tá sempre no caminho da mão do jab do adversário, então é um golpe muito mais difícil de atravessar essa linha de defesa. Então, todos os golpes dele são pesados, todos os golpes dele são para machucar, e é um cara que quando ele vale muito dessa potência muscular dele para fazer o sprawl, só que é meio tartaruga no chão, ele é fácil de se estabilizar por cima, e dificilmente ele consegue se levantar. A última derrota dele, 2 lutas atrás, foi justamente para um oponente que até tinha dificuldade para encurtar a distância e quedar a princípio, mas quando ele quedava, o Buckley não conseguiu uma reação quanto a isso, sabe? A outra derrota que ele tem, que foi contra o próprio adversário que ele nocauteou na última, foi um duelo de trocação, no qual ele foi atingido por um direto fulminante do oponente destro e foi a nocaute, o que é, bom, bem aceitável, né? Porque o canhoto naturalmente está exposto a esse tipo de golpe, da mesma forma que o destro está exposto ao direto do canhoto. E tipo assim, só por méritos de comparação, o oponente que o Kevin Holland ia pegar na semana passada, o Trevin Giles, ele poderia estar no lado oposto do espectro de como lutadores lutam em relação ao Joaquin Buckley. Eu acho que eles têm pouquíssima para nenhuma similaridade, sabe? Então beleza, pode ser um cara que tá entrando de última hora, pode ser um cara que não lutou no nível do UFC ainda, mas só que é um cara que bate estupidamente pesado para a categoria, é um cara que tem bom gás, consegue lutar 3 rounds batendo pesado o tempo todo, tem bom volume de golpes, uma excelente pressão e não luta de forma nenhuma parecido com o oponente que o Kevin Holland ia pegar na semana passada. Então, não é só ele que está pegando uma luta de última hora, o Kevin Holland também está. Caião, o que você acha dessa luta aí? Como é que você acha que vai decorrer? Essa envergadura toda do Holland vai fazer diferença? O que o Buckley tem que fazer? Fala pra gente aí qual é a sua análise pra essa luta. Bom, gente, é o seguinte. A gente tá falando de 2 caras que em um espaço de uma semana fizeram 2 cortes de peso. Ou seja, se é danoso pro Buckley, que lutou semana passada um corte de peso, também é problemático pro Kevin Holland, que apesar de não ter lutado, ele fez o corte de peso, fez a preparação e na segunda semana ele tá fazendo mais um corte de peso. Quanto ao encaixe técnico dessa luta, eu acho que o Holland ele é um cara que ele é bom, mas às vezes ele se perde dentro das qualidades que ele tem, porque ele é um cara grande, mas ele tem um bom controle de distância, só que às vezes ele se rende a encurtar e querer trocar aberto. Ele é um cara que no chão, ele se movimenta bem tanto por cima quanto por baixo, só que muitas vezes ele dá brecha para ser raspado ou cair em posição de desvantagem. Não acho que vai acontecer isso nessa luta, porque o Buckley ele não tem um jogo de luta agarrada tão desenvolvido. Ele é um cara que anda muito para frente, e nesse andar para frente ele tem um problema que é o pernas paralelas. Pernas paralelas em qualquer tipo de esporte de combate é um problema bastante grave, porque você se expõe a quedas, você se expõe a um golpe de encontro e que te pega sem base e te joga para o chão, você acaba tendo problemas defensivos, apesar de que para algumas pessoas é aquilo que a gente sempre fala. Na teoria, da maneira técnica, como foi escrito e como é ensinado, não é correto. Só que algumas pessoas adaptam o errado ao que funciona para elas fisicamente. Muitos atletas de bom nível fazem coisas que tecnicamente são consideradas erradas, mas eles adaptam isso ao jogo deles. O Buckley é um cara que anda muito para frente, muitos golpes cruzados, como o Barbie citou, ele é um cara que não tem golpe de preparação, todo golpe dele é para matar,
O que a gente também pode ver como um problema, porque a gente está falando de um cara que não é dos mais altos para a categoria, ele tem 1,78, mas é um cara que tem uma massa muscular muito grande. E pressão em excesso com a massa muscular como a que o Buckley tem, cobra bastante de gás, cobra bastante de resistência, e a gente não sabe quanto tempo o Buckley consegue fazer esse jogo de pressão. Ele é um cara que, apesar de tudo, ele já lutou Bellator, ele já lutou no próprio LFA, eu não tenho certeza, mas se não me engano ele lutou em eventos russos. Ele é um cara que tem uma rodagem, não é um ninguém. Ele tem um certo nível. Mas eu acho que o Holland ele já enfrentou competição de mais alto nível, ele já enfrentou lutadores que colocaram ele nas mais diversas situações, desvantagem no chão, knockdown, pressão por cima, testaram o queixo dele, como o próprio Marreta, que bateu nele como se não houvesse um amanhã, e o bicho suportou. Eu acho que talvez o controle de distância, a resistência, o histórico de competição um pouco mais alto nível e a pujança física, porque apesar do Holland ser magro, esguio, ele é um cara muito forte, ele bate forte, e apesar dele bater forte, ele tem mais golpes preparatórios, ele tem uma gama de golpes mais versátil do que o Buckley. A questão do físico pode pesar para ambos. Eu acho que pode pesar um pouco mais para o Buckley, porque o Buckley efetivamente lutou na semana passada. O Holland acabou não lutando. Mas, por ser um cara mais experimentado, por estar mais acostumado com o nível de competição do UFC, querendo ou não, a gente sabe que o UFC, estreia do UFC, nervosismo, milhões de pessoas te assistindo, é uma outra situação, não é o circuito regional. Ali você está contra a elite. Pode ter algum efeito, querendo ou não, psicológico nesse esporte. Ele é 30%, 40% de tudo que um atleta tem. A gente não sabe qual vai ser a reação do Buckley. Então, nessa luta, eu vou de Kevin Holland por favoritismo, por estar mais acostumado a esse tipo de competição. Mas não descarto que o Buckley tenha nível, que ele não sinta, que ele vá para cima, que ele consiga entregar a luta e entregar qualidade. Mas eu acho que o Holland, ele é bem favorito nessa luta. E na sua opinião, Babi, como é que você vê essa luta aí? E como é que você vê essa questão toda de diferença física entre os dois atletas? Bom, eu acho que essa luta tem muita capacidade de ser uma dessas coisas, tipo o Justin James, que matou o Frank Camacho pegando a luta de 2 dias, simplesmente pelo estilo que o Joaquin Buckley entrega, sabe? Apesar disso, eu acho que o Kevin Holland seja favorito, eu concordo com o Caio, eu acho que ele tem mais armas, eu acho que ele tem um controle melhor de distância, a envergadura dele também é absurdamente maior do que a do oponente, sabe? Eu não creio que a questão de corte de peso seja um problema para o Buckley da mesma forma que vai ser para o Holland, porque o Buckley, querendo ou não, ele lutou grande parte da carreira entre os meio-médios e eu acho que ele subiu, se eu não me engano, nas últimas 2 ou 3 lutas, mas é um problema ainda, como o Caio falou, essa questão muscular vai cobrar oxigênio e fazer 2 lutas no intervalo tão breve de tempo afeta qualquer um, mas eu acho que fora um nocaute fulminante que tem todo o potencial de acontecer, porque o Joaquin Buckley tem muito poder nas mãos, tem muita precisão, bate para matar o tempo todo, eu creio que o Kevin Holland tem as armas para controlar essa luta onde ela for, sabe? Só que ele precisa ficar muito atento, que eu acho que trocar na média distância não deveria ser uma opção para ele. Se ele não for usar a envergadura de 2 metros e sei lá quanto, 2 metros e muito, que ele tem, que tem uma vantagem de mais de 20 centímetros em cima do Joaquin Buckley, ele precisa saber que não pode ficar em uma distância que os cotovelos dele não entrem, mas só que os diretos e cruzados do Joaquin vão entrar com força total. Uma coisa a se lembrar quando você está lutando com um lutador mais longo é que é melhor para você ficar no meio da distância, em teoria, aqui, vamos dizer assim, se o Kevin Holland esticar o punho, o Joaquin Buckley não quer ficar no fim da envergadura dele. Mas se o Joaquin Buckley ficar numa distância que o punho do Holland não chega completamente esticado, já é melhor para ele.
porque aí o Holland não consegue colocar todo o poder, e se ele tentar outro golpe também não vai ficar na distância correta. Então, média distância, a distância que é boa para o Joaquim Buckley não é boa para o Kevin Holland de forma alguma. Ele tem que ficar bem atento a isso, porque se ele estiver cedendo esses momentos, se o Buckley tiver uma facilidade aí em encurtar a distância, é a hora do Kevin Holland encurtar ainda mais, usar o clinch, trabalhar ajoelhadas, mesmo contra um oponente mais forte, mesmo que ele supostamente tome um atraso aí, porque ele é onde ele está se arriscando mais a tomar dano nessa média distância, sabe? Então, controlou, jab, direto, chute frontal. O cara tá encurtando, agarra o pescoço dele, trabalha uma joelhada e empurra de novo, sabe? Se essa luta for pro chão, eu acho que a vantagem toda é do Kevin Holland também, mesmo caindo por baixo. Então eu não vejo um grande problema nele se arriscar nessas trocas de wrestling, nessa isometria. Eu acho também que o gas tende a favorecer o Kevin Holland, que já fez muitas batalhas aí, com muita isometria, muita troca de posições, ele já tá mais acostumado a esse tipo de jogo. Então eu acho que realmente pro Joaquim Buckley é uma questão de fazer a pressão dele funcionar, colocar o Kevin Holland de costas para a grade, trabalhar os diretos no corpo, trabalhar os diretos em cima, os ganchos de direita, que são estupidamente pesados dele, enquanto para o Kevin Holland é usar realmente a movimentação dele, que é muito boa, se manter longe da grade, trabalhar jab direto, trabalhar chutes frontais, chutes laterais, não pensar em vencer essa luta a curto prazo, ao contrário, pensar em trabalhar suas armas com muita calma, sem deixar que o oponente imponha o jogo dele, imponha a distância dele, quedar se possível. E é isso, eu aposto aí no Kevin Holland para essa luta. Como eu falei, essa é uma das lutas que eu não ficaria surpreso se ela tivesse um resultado do azarão pegando de última hora e nocauteando, por conta da diferença de jogo e o Joaquim Buckley apresenta em relação ao oponente que o Kevin Holland ia pegar na semana passada, sabe? Mas os dois estão pegando o oponente de última hora, os dois fizeram um corte de peso na semana passada, então eu acho que essas coisas vão meio que se equivaler, talvez um pouco pior para o Kevin Holland, e eu acho que como lutador o Kevin Holland é superior tecnicamente em basicamente todas as áreas. Bom, é isso aí, tá aqui a nossa análise. Se você concorda aqui com os nossos analistas, deixa o comentário. Se discordam também, não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando, na descrição tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso canal do Telegram. Então venha fazer parte da família Round Extra, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like aí se você gostou.